Vamos começar agora a nossa 10ª aula do LibreOffice Calc, tá? Então eu estou entrando aqui no LibreOffice. Vocês têm uma tela de apresentação geral, né? Onde mostra todos os tipos de documentos que eu posso criar, tá? O Writer seria equivalente ao Word, o Calc ele é equivalente ao Excel, o Imprex ele é equivalente ao PowerPoint. O Draw, ele não tem paralelo no pacote Office, mas a gente poderia comparar ele ao Paint do Windows. O Math, a gente tem no Word uma opção para você criar fórmulas. E o banco de dados Base seria equivalente ao Access. Então, todos os produtos, ou alguns, ou os principais produtos do pacote Microsoft Office, eles estão representados aqui no nosso amiguinho aqui, no LibreOffice, tá bom? Eu vou entrar no Calc novamente, vou abrir o Calc, tá bom? E aqui, vamos lá, vamos colocar aqui que nós já estamos na nossa 10ª aula do LibreOffice Calc, beleza? E hoje é o dia 10/6/2020. Vou marcar aqui, tudo bem? E o que acaba acontecendo? Hoje é a 10ª aula do LibreOffice Calc, estou na minha 10ª, hoje é dia 10, e hoje nós vamos analisar um conceito bastante interessante. De novo, nós vamos abordar fórmulas, tá bom? Nós vamos estar analisando fórmulas. E vamos analisar uma fórmula bastante interessante, que é a fórmula dos juros composto. Então, nós vamos falar sobre o que seria juros, em primeiro lugar. E nós temos dois tipos de juros. Nós temos o juros simples e nós temos o juro composto, tá? No caso, o tipo de juros mais utilizado é o juros composto, tá? Por que o juros composto é o mais utilizado? Porque é no juros composto que os bancos, as financeiras, ganham mais dinheiro. Tudo bem? Então, quando a gente fala em juros, você imagina a seguinte situação. Por exemplo, a pessoa ela precisa fazer um empréstimo, tá? A pessoa está precisando fazer um empréstimo. E essa pessoa, ela vai procurar um banco aonde ela vai pedir uma certa quantia de dinheiro emprestado. Só que o banco, ele é o dono, ele é o detentor do quê? Ele possui o capital. O banco ele possui o capital, que é o dinheiro. Tudo bem? E essa pessoa, ela quer pegar uma certa quantia de capital e ela quer pagar depois de um certo tempo. Então, quando ela quer, nós vamos precisar então trabalhar com o tempo, certo? Só que o banco, ele quer cobrar uma certa porcentagem em relação ao valor do capital que ele está emprestando para a pessoa. Então, nós vamos ter o quê? Uma certa porcentagem. E essa porcentagem nós vamos chamar de taxa. Tudo bem? Tá aqui então, ó. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o capital, o tempo,
a porcentagem, tá? E eu quero saber quanto que a pessoa ela vai estar para depois de um certo intervalo de tempo. Tudo bem? Então vamos entender como funciona isso lá no Calc. Vamos para o Calc, onde a gente vai tentar entender como isso funciona. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou em formatar, vou em página, vou definir meu papel vai ser um papel A4, tem uma certa largura e altura. Eu vou deixar no formato retrato mesmo. Vou diminuir as margens tanto superior como inferior, direita e esquerda para 1 centímetro. Tá bom? Vou dar um OK. Ele já mostrou aqui para mim, ó. Tá vendo a linha tracejada? Ela já indica para mim quanto que eu tenho, tá? Onde termina a minha folha de papel, tanto em cima como embaixo. Tudo bem, ó? Olha a linha tracejada aqui, ó. Ela indica para mim aonde termina a folha do papel, papel A4. Aqui já seria uma outra folha. Aqui já seria outra folha, tá? Vou selecionar toda a minha planilha, vou escolher uma fonte, vou escolher a fonte Times New Roman. Vou escolher o tamanho dessa fonte, vou colocar aqui o tamanho 14, tá bom? E aqui eu vou colocar um título. Entendendo como funciona os juros compostos. O juro composto. Entendendo como funciona o juro composto. Tá bom? Aí o que nós vamos ter aqui? Aqui vai ter um número que vai me indicar qual a operação que eu estou fazendo, tá? Aqui eu vou colocar o capital que a pessoa está pedindo emprestado do banco, então ela vai ter um certo capital, tá? Esse capital, eu escrevi capital errado. Capital. Tem a taxa de juros que ela vai pagar para o banco, tá? Então, o capital vezes a taxa vai me dar os juros. Vai me dar o juro que ela vai pagar para o banco. E aqui eu vou ter o montante, tá? Que é, no caso, vai ser o capital mais os juros. Tudo bem? Então, o meu montante, ele vai ser capital vezes juros. Então, eu vou colocar aqui montante. Então, aqui eu não vou colocar número, não. Aqui é mês. Tá? Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esse povo aqui todo. Selecionei tanto na horizontal como na vertical, tá? E agora o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, o que acontece? No primeiro mês, a pessoa, ela pediu emprestado no banco R$ 5.000. Então essa coluna aqui vai ser dinheiro. Então eu vou colocar moeda. Tudo bem? A taxa vai ser uma porcentagem, tá? Juros vai ser dinheiro. Juros e montante vão ser dinheiro. Então tá bom. Então a taxa eu vou colocar que o banco falou que ele vai cobrar a taxa, a simples taxa de... aqui eu vou colocar aqui porcentagem. Então a gente tem aqui, ó, o símbolo de percento. O pessoal que está no 6º ano, tá?
não sabe porcentagem ainda, mas a única coisa que vocês precisam entender é que para transformar um número em porcentagem, aqui no cálculo é só clicar aqui em cima, tá bom? Então eu vou colocar que o banco vai cobrar 8% ao mês do nosso amiguinho aqui. Então, se eu quero saber quanto ele vai pagar de juros, ou o juro que ele vai pagar, basta eu multiplicar o capital pela taxa. Então, eu vou fazer uma fórmula aqui, ó, igual capital vezes a taxa. E no primeiro mês, ao término do primeiro mês, essa pessoa que pegou 5 mil reais emprestado no banco, a uma taxa de 8% ao mês, ela já vai estar devendo para o banco a soma do capital mais juros, que é o montante, tá? Vamos até escrever lá, ó. Vamos vir aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu tô falando, como que eu fiz? Eu fiz o juro é igual o capital vezes o quê? A taxa. E o montante, e o meu montante, ele vai ser o capital mais o juro. Tudo bem? Então, ó, essa fórmula eu usei para calcular o juro. E essa fórmula eu estou usando para achar o montante. Então, vamos fazer isso lá. Volto para cá. Então, o que que eu tenho? Então, os juros eu fiz uma conta de vezes, né? Para achar o montante, eu vou fazer capital mais juro. Então, vai ser igual capital cadê o sinal de mais que não apareceu aqui? Vai ser o capital mais os juros. E eu vou... Não. É aqui. É o D6. E aí eu dou Enter. Então, terminando o primeiro mês, o nosso amigo já deve R$ 5.400 para o banco. Então, se ele fizer um empréstimo para pagar depois de um mês, a uma taxa de juros mensal de 8%, no término do primeiro mês, ele já está devendo 5.400. Mas ele vai pagar isso, vamos imaginar, em 12 parcelas. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. 16, 12 parcelas. Ora, só que agora ele não deve mais 5 mil para o banco. Ele deve 5.400. Então, eu quero que esse valor aqui do montante se torne um novo capital, porque é o quanto ele deve para o banco agora. Então, eu coloco igual, vou clicar aqui, e o nosso amigo já deve 5.400 para o banco. A taxa que eu vou é a mesma, o banco continua cobrando a mesma taxa dele. Não, olha só o que eu vou fazer, né? A taxa, ela é a mesma. Tá? Então, eu simplesmente vou dar um Ctrl C. Ctrl V, 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 Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tá bom? Então, eu tenho aqui a taxa é a mesma. E como é que eu faço os juros? Os juros é a mesma coisa. É o capital vezes a taxa. Então, eu já vou puxar aqui, ó. Tá dando zero, porque aqui tá zero. E aqui o montante é só eu calcular, certo? Então, quem vai ser o montante? O montante vai ser o capital mais os juros. Se eu puxar, ó, ele já me deu o valor do próximo mês, tá? E aí, vou puxar até lá embaixo, zero, porque não tem nada aqui. Mas esse está pegando aqui, certo? Então, o próximo vai pegar aqui. Então, vamos lá.
E olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Vou colocar uma gradezinha aqui. Vou colocar uma grade. Cadê? Tá aqui. Tudo bem? Vou colocar aqui também, ó. Para a gente entender o que está acontecendo. Então, no primeiro mês, no final do primeiro mês, ele deve 5.400. O que eu fiz? Eu fiz a taxa vezes o capital e eu achei os juros. E para achar o montante, eu fiz o quê? Eu fiz o capital mais o juro. No segundo mês, ele começa o segundo mês, ele não deve mais 5.000. Agora ele deve 5.400. E aplicando as mesmas fórmulas, agora o nosso amigo, ele deve 5.832. Por quê? 5.400 vezes 8% deu 432. E agora ele deve 5.832. No começo do terceiro mês, ele já está devendo isso para o banco. Então, vamos colocar aqui uma corzinha. Vamos colocar uma cor só nessa linha, né? Então, eu venho aqui, ó. No final do terceiro mês, ele está devendo isso para o banco. Tá? Então, no final do terceiro mês, ele já deve 6.298. E assim vai, né? Eu vou fazer agora essa. Aperto o Ctrl quando eu quero selecionar mais de uma linha de forma alternada. Eu estou selecionando mais de uma linha de forma alternada. E aí o que aconteceu? Cliquei. Não era essa cor. Mas tudo bem, vamos lá de novo. Seleciono a linha, aperto Ctrl. Estou selecionando a linha. Selecionei a linha. Selecionei a linha. Selecionei a linha, vou ali, pego o meu verdinho. Beleza. E essas outras linhas aqui, ó. Ai, Ctrl Z. Quando eu erro, eu aperto o que mesmo? Ctrl Z, né? Segura a tecla Ctrl do teclado e aperta a tecla Z. E aí eu venho aqui, ó. Beleza, tá? E o que aconteceu com o nosso amigo? Se ele fez um empréstimo para pagar em 12 meses, no final ele deve quanto para o banco? Ele deve 12.590. Então ele emprestou 5, certo? Então ele fez um empréstimo, né? Ele fez um empréstimo de quanto? Ele fez um empréstimo de 5.000, tá? Como ele quer pagar em 12 vezes, ele vai ter uma dívida com o banco, tá? A dívida dele vai ser de 12.590. Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou pegar daquela célula, né? Então, eu coloco o sinal de igual e clico aqui. Dou Enter. Agora, o 12.000, que é o total, vai ser a dívida dele. Então, eu coloco igual e clico aqui. Aí, essa é a dívida dele. Como ele vai pagar em 12 vezes, vai ser o número de parcelas que ele vai pagar. Então, de número de parcelas, eu coloco igual e clico aqui. 12, mas não é 12 dinheiro, é 12 número. Então, eu venho aqui e mudo para número comum, número inteiro, tá?
E ele vai pagar 12 parcelas de quanto? Valor, tá? Parcela. Quanto que vai ser a parcela dele? Vai ser o valor da dívida dividido por 12. Então, de novo, uma outra fórmula. Então, vai ser a dívida dividido no Excel e no Calc a barra por 12. E aí ele vai pagar 12 parcelas de R$ 1.049. Vamos colocar aqui uma gradezinha pra gente, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou selecionar aqui, vou na janelinha. Eu quero quadrado, tá? Eu quero esse, porque eu estou pegando mais de uma célula, né? Aqui é a mesma coisa. Beleza. Então, vou colocar tudo isso daqui em negrito. Vou aumentar o tamanho para uns 16. Não está dando para ver tudo, né? Então, eu vou aumentar aqui um pouco. Aqui eu vou aumentar um pouco também. Beleza. Então, quanto que o nosso amigo aqui está emprestando? Nosso amigo está emprestando R$ 5.000. Depois, ele quer pagar isso em 12 parcelas. Ele quer pagar isso em 12 parcelas. Então, ele vai conseguir uma dívida com o banco de R$ 12.000. Tudo bem? E essa dívida vai ser paga em 12 parcelas. Em 12 lindas parcelas de R$ 1.049. Tudo bem? Então, olha só. Um cidadão foi no banco e quis pegar R$ 5.000 emprestado. No final do primeiro mês, ele devia, como ele quer pagar isso em 12 parcelas, o banco vai fazer o cálculo de como vai ser a dívida dele, como vai ser a dívida dele, pagando um juros de 8% ao mês. Faltou colocar os juros aqui. Tá, tudo bem. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou selecionar essa linha inteira, Ctrl C, Ctrl V, coloca aqui, juros não, a taxa do banco. Então, a taxa do banco, vou deletar isso aqui, botão direito, formatar célula, ela vai ser um número do tipo porcentagem, tá bom? E a porcentagem aqui foi de 8% ao mês. Então, nosso amigo quer pegar R$ 5.000 emprestado para pagar em 12 meses com uma taxa de juros de 8% ao mês, se escreve assim, tudo bem? E esses R$ 5.000 vai se transformar numa dívida de R$ 12.000, sendo que ele vai pagar R$ 1.049 por mês, tudo bem? O que eu posso fazer agora? Vamos imaginar que ele não quer pegar 5.000, já que eu vou pegar 5.000, por que não pegar 6.000, né? Então, se eu mudar aqui para 6.000, ó, na hora que eu der Enter, ele vai recalcular tudo, até aqui, depois vai me achar aqui o valor novo da dívida e vai achar o valor da parcela. Vamos ver? Olha lá, 6.000, a dívida dele passou para 15.000 com 12 parcelas de 1.259. Tudo bem? Recomendo para vocês, se vocês puderem, abram um banco, tá? Que vocês vão ficar milionários. Tudo bem? Então, vamos imaginar que ele pegou R$ 8.000. Qual vai ser a dívida dele? A dívida dele vai ser agora de R$ 20.000, que ele vai pagar em 12 prestações de 1.600. Tudo bem? Quanto que o nosso amiguinho está pagando de juros para o banco? Quanto que o nosso amiguinho está pagando de juros para o banco? Quanto que o banco está ganhando nessa história? Vamos ver o juro? O juro seria o quê? O juro seria a dívida dele. Então, vamos colocar aqui uma forma igual a dívida
menos o empréstimo. Então, olha só, o cidadão, para pegar 8 mil reais no banco, a uma taxa de 8% ao mês, ele vai pagar de juros para o banco 12 mil reais. Tudo bem? Olha só, ele pegou 8 mil no banco para pagar em 12 meses, isso fez com que ele adquirisse uma dívida de 20 mil reais com o banco, e ele vai pagar 12 mil reais de juros para o banco. Tá bom? Então, olha só que legal, tá? Vamos colocar uma corzinha aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Aqui é a mesma coisa. Eu vou mesclar, vou colocar em negrito, vou colocar um 18. Tá, 18 não, deixa em 14 mesmo que ficou maior. Vou colocar vermelho e vou colocar um branco aqui. Tá bom? Então, olha só. Então, isso se chama cálculo do juro composto. Toda vez que você compra uma coisa financiada, se você compra um objeto, um aparelho, alguma coisa financiado, as pessoas vão usar juros compostos com você. Tudo bem? E também quando você deixar dinheiro no banco, você estiver fazendo uma aplicação financeira, também você vai receber o valor corrigido por juro composto. Tá bom? Então, eu mostrei aqui no Calc como eu consigo fazer cálculo com juro composto. Tá? Numa próxima aula, eu vou voltar nesse assunto, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Para que a gente possa dar prosseguimento no curso. Eu vou salvar essa planilha. Eu vou salvar, tá? Vou aqui no... Que é onde que eu estou salvando isso? Eu vou salvar aqui, vou salvar no LibreOffice. Exercícios de calc. Eu vou colocar aqui exercício 004. Vamos visualizar esse exercício como ele ficou. Tá? Então tá assim. Eu não pedi para centralizar, mas deixa quieto isso aqui agora. Vamos olhar aqui, ó. Aqui estão as margens. Formatar a página, centralizar na horizontal e na vertical. Dou um OK. Tudo bem? O que eu posso fazer aqui é deixar a linha um pouco maior. Vamos visualizar agora? Dá para aumentar um pouquinho mais. Selecionar. Um pouquinho maior. Vou visualizar. Aí, ó. Pegou a página toda. Tá, ó. Entendendo como funciona. Opa. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos olhar aqui como ficou. Então, aqui eu tenho o cálculo. Ele emprestou 8 mil. Conseguiu uma dívida de 20 mil. Vai pagar 12 parcelas de 1.678. O banco está cobrando uma taxa de 8% ao mês. E ele conseguiu, o banco está ganhando 12 mil reais. O banco emprestou 8 e está ganhando 12. Tá? Tudo bem? Então, é um bom negócio para o banco e um péssimo negócio para a pessoa que pegou o dinheiro emprestado. Tá? Vamos salvar aqui. E assim a gente termina mais essa aula. Tudo bem? Até a próxima.